Eu vou me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Tetê Pereira e eu dou aula de artesanato e de crochê, né? E já tem um tempo que eu venho me dedicando bastante ao crochê. Então, assim, a minha proposta é sempre que as pessoas aprendam a fazer o crochê sem muito mistério, né? Sem muito assim, meu Deus, aprender crochê é difícil. Não é difícil. Eu acho que nós temos que ir por um caminho sempre mais fácil, começar com coisas básicas, assim, com coisas que facilitem a nossa vida, que é para você poder realmente entrar pelo mundo do crochê. A vida anda tão corrida que as pessoas não podem assim se dedicar tanto tempo a uma coisa muito minuciosa, né? E assim, o crochê, ele alivia as nossas tensões, ele faz a gente embarcar num mundo assim que você se desliga do resto, entendeu? Então é muito bom. Agora, só que na minha ideia sempre é fazer com que as pessoas façam o crochê assim, sem ficar carregando, sabe? Carregando um embrulho, carregando mala. Tem que fazer. é, Faz uma peça pequena, faz uma cor legal, procura saber qual é a cor que está na moda e assim encaixa dentro do que você está fazendo, né? Porque não adianta você fazer uma coisa que não combina com determinada cor, né? Então, assim, sempre procurar um material mais atualizado. E assim, como o crochê está muito na moda, nós temos assim diversos materiais. Então, a gente precisa também de idades, né? Então vamos lá, vou novamente voltar, porque eu já comecei a falar. É, o meu nome é Tetê Pereira, eu dou aula de artesanato, de crochê, assim, há muito tempo já. E assim, hoje já começou a maratona, né? Vai até o dia 17, então nós vamos ter quarta-feira outra aula, sexta-feira outra aula, e na outra segunda-feira, né, daqui a uma semana, nós vamos ter uma conclusão de toda essa maratona, né? E assim, lá nesse último encontro nosso, vocês vão ter ideias de como vocês podem criar uma peça vocês sozinhas, né? Assim, ter meios de você não ficar assim, a receitas, né? É assim, é motivar você também a criar. Gente, eu estou olhando aqui porque eu anotei umas coisinhas que eu não posso esquecer. Então, eu quero muito que todo mundo que esteja aqui se inscrevam no meu canal do YouTube, acionem o sininho para vocês receberem todas as notícias. É, assim, curtam, né? Falem qualquer coisa, não é qualquer, falem o que eu mereço ouvir, né? Que é muito legal. Então, eu também quero que vocês. Peraí, gente, não quero nada, deixa eu ver o que, que eu quero aqui. É, então, vocês precisam acionar o sininho, né? Para vocês ficarem inteiradas dos assuntos. Outra coisa também. Deixa eu lembrar de uma coisa assim. Por um acaso, se a internet cair, eu vou novamente voltar, tá? E vocês entrem pelo link da página do Ateliê. Então, Então é para vocês assistirem a aula toda, porque como foi importante vocês saberem um pouquinho da minha história, eu vou contar ainda hoje um pedacinho da minha história. Vou fazer um resuminho, mas é importante que as pessoas voltem lá na primeira aula, que lá eu falei um pouco mais, né? Então, assim, eu vou falar porque tem algumas pessoas que não me conhecem e que estão aqui pela primeira vez. Então, eu vou contar um pedacinho só, tá bom? Então, é assim, eu comecei a fazer crochê desde menina e eu sempre gostei de artesanato. Minha avó fazia vestido de noiva, minha mãe fazia enxovalzinho de bebê, e eu, assim, vivia envolvida nesse universo. Então, é assim, eu sempre tinha acesso a material, eu tinha acesso a tudo, e eu ficava muito interessada em tudo isso. E aí, minha mãe fazia também tricô, fazia um pouquinho de crochê, e aí ela me ensinou um dia a fazer a correntinha.
E aí, então, desde aí eu criei aquela curiosidade, porque eu sei fazer também tricô, mas o crochê já era uma coisa facilitada para mim. Já sabia, como eu sempre digo, quem faz crochê vem no DNA da pessoa, porque você consegue ter aquele clique, né? O crochê, como o tricô também, você tem um clique que você consegue resolver tudo que aparece, né? Assim, claro, você se dedicando bastante. Então, eu aprendi com ela a fazer um pontinho de tricô, que era fazer aquela redinha, né? Você faz uma correntinha de base, depois faz 5 correntinhas, aí fecha o ponto, 5 correntinhas. E aí eu fiz um chale. Na época, eu e minha irmã fizemos um chale, cada uma fez um chale com a cor que nós gostávamos, porque criança sempre gosta daquelas cores assim, roxo, abóbora, né, verdão. Então, e aí eu escolhi um laranja, minha irmã escolheu um roxo e tal, e nós fizemos aquilo, acho que era até num momento de férias, não me lembro. Mas aí nós fizemos o chalezinho, e era uma época de calor, aqui no Rio, estava calor, e minha avó morava muito próximo da minha casa. Então, o que aconteceu é que, com a conclusão, né, de ter feito o crochêzinho, eu e ela, nós colocamos aquele crochê num calor imenso, mas nós saímos para poder mostrar, e a vovó também adorava aquilo, incentivava, né? E aí, assim, eu fui fazendo, sempre me interessando por outras coisas, e o crochê sempre era uma coisa assim, eu sempre tinha um crochêzinho ali do lado, né? Então, assim, às vezes eu demorava para voltar no crochê, mas eu tinha uma bolsa com um crochêzinho lá. E aí, teve uma época que nós mudamos a decoração do nosso quarto e tal. Eu fiz um bandô todo de crochê filé, e aí ficou lindo. Fiz almofadinha para o quarto. E eu era assim, uma menina, né? Eu tinha o quê? Uns 14, 15 anos por aí. E aí todo mundo que ia na minha casa, porque a vovó costurava, e aí, assim, as pessoas ficavam interessadas, achavam interessante. Eu sempre gostei, fazia assim bem feitinho e tal. E aí todo mundo achava aquilo assim uma história muito legal, né? Porque eu fazia desde menina e ficava bem feito. E aí eu comecei a receber encomendas. As próprias clientes da minha avó, né, as pessoas que iam lá em casa, pessoas amigas, Tete, eu quero, tal, você faz para mim. E aquilo só foi fazendo que a minha vontade de trabalhar com o que eu gostava, né, que era o artesanato, o crochê, eu fazia sachêzinhos, uma graça com biquinho de crochê em volta, almofadinhas. Então aquilo só ia o quê? Aumentando, né? Eu ia aumentando aquilo, aquela vontade e tal. Bom, aí depois disso tudo, um dia uma amiga nossa veio e falou: por que você não vende para a loja? Eu era ainda muito jovem para encarar isso, para fazer, mas isso era uma coisa forte em mim, né? E aí, o que aconteceu? Ela falou assim: olha, você vai na loja e mostra, porque todo mundo vai gostar. Você é uma menina jovem e tal, que já faz essas coisas, vai ser interessante por você ser jovem e por fazer tão legal. E aí, um dia eu resolvi ir numa loja e mostrar não, ainda fui e falei: olha, eu faço umas coisas bonitinhas, porque foi assim mesmo que ela me indicou falar, né? Olha, você chega lá e fala: eu faço umas coisas bonitinhas, você está interessado em ver? E aí o que aconteceu foi assim: eu cheguei na loja e eu falei: olha, tudo bem? Olha, eu faço umas coisas bonitinhas, você está interessado em ver? E a moça, dona da loja, ela ficou olhando para mim e falou assim: mas você faz o quê? Eu falei: eu faço almofadinha, eu faço boneca, eu pinto sabonete. Aí ela falou: mas é você que faz? Eu falei: sou eu que faço, e eu vendo. Então tudo bem, então você traz aqui porque eu quero ver. E aí eu levei, né? Levei as coisas depois, um dia ou dois depois, arrumei tudo e tal. Levei as coisas para ela dar uma olhada. E aí, para minha surpresa, que ela também não acreditou que era eu que fazia, né? Ela falou: olha, eu quero te encomendar. Você vai me entregar? Já estava assim mais ou menos próximo do Natal, já era assim setembro mais ou menos.
E aí eu falei, eu entrego, o que que você quer? E ela me encomendou meia dúzia de almofadinhas, meia dúzia de sachês, uma dúzia de sabonetinho. E eu, quando eu saí de lá, eu fiquei enlouquecida, porque eu falei, meu Deus, ela me encomendou, quer dizer, uma pessoa acreditou no meu trabalho, eu tão jovem, né? E aí voltei para casa super animada, porque eu sempre fui assim animada com essas coisas. Eu gosto de me envolver com isso, assim, de comprar material e tal. E aí voltei para casa, logicamente que eu ainda estudava, né? Quer dizer, toda envolvida com escola, com tudo da minha vida, ainda recebi encomenda, né? E aí o que aconteceu foi que a minha irmã me ajudou. E uma das coisas que a dona da loja falou comigo foi assim: olha, quando você vier trazer, você vem com os seus pais, porque você é muito nova e você não pode fazer isso, né? Assim, como se diz, olha, você é criança e está trabalhando, né? Mas eu sempre gostei. É assim, isso era uma atitude minha, uma iniciativa minha. E aí eu terminei tudo, era assim, ela me encomendou para entregar no começo de novembro, porque assim seria logo depois o Natal, quer dizer, as vendas do Natal. E aí eu arrumei tudo numa cestinha, meu pai nos levou lá na loja e tal. Quando chegou, ela mesma não acreditou que eu ia levar, né? Ela ficou surpresa. Ah, que bom você trouxe. E aí nós entramos na loja, ela elogiou tudo, tudo uma gracinha. E aí ela perguntou para minha mãe, é você que faz e ela vende ou ela mesma que faz? Meus pais assim super orgulhosos. Não, é ela que faz, ela gosta de fazer e ela faz, é dela isso. Ah, mas que legal! E tinha uma pessoa lá dentro da loja que era amiga da dona da loja. E ela elogiou também, falou: Nossa, mas você é tão jovem, faz tanta coisa legal. Olha, eu quero encomendar. A amiga da dona da loja ainda me encomendou outras coisas. E aí, claro, eu fiquei super feliz, ela me pagou e eu voltei para casa, né? É aquela coisa de menina, de ganhar o dinheiro, comprei presente para todo mundo no Natal. Foi muito interessante isso. Bom, e aí depois eu fiz faculdade. Na minha faculdade, minhas amigas conheciam o meu jeito, meu trabalho, eu fazia tricô, eu ia para a faculdade com uma blusa de tricô linda que eu tinha feito. E aí todo mundo, Tetê, eu quero. Então eu vendi, assim, eu tinha a minha vida, mas o que eu gostava de fazer era realmente o que eu faço, eu nasci para isso. E aí, depois, o que aconteceu, assim, fiz faculdade, casei, tive filho, mas isso tudo, assim, fazendo, continuando a fazer. Aí dei um tempinho, quer dizer, dei um tempinho não. O crochê estava sempre ali do lado, o crochê e o tricô. Aí eu entrei para o mundo da pintura, eu pintei, fui dar aula numa loja super legal, uma loja assim que era assim, era minha realização. Porque era uma coisa que eu queria, eu já era formada, eu me formei, casei logo depois, então eu não tive oportunidade assim de trabalhar, desenvolver, eu fiz comunicação social. Então, assim, era uma coisa também que eu já tinha dentro de mim. Eu era uma pessoa com ideias próprias, né? E que com certeza a faculdade me enriqueceu, me fez me tornasse uma pessoa diferente, ter um outro olhar, né? Então, eu fiz, foi tudo ótimo essa coisa de ter feito a faculdade, mas eu não usei aquilo, né? Não fui trabalhar no que eu me formei. E assim, o meu desejo lá no fundinho era fazer artesanato. E eu não podia nem confessar isso para todo mundo, porque imagina, eu sou formada, né? Eu sou daquela época assim, que a pessoa se formou, vai ter que trabalhar naquilo que se formou e tal. Então, mas o meu desejo lá dentro era assim, eu queria dar aula de artesanato, porque eu gosto muito desse contato com as pessoas, gosto de estar envolvida, de ajudar, de assim, vamos programar isso. Eu gosto dessa forma. Aí surgiu a oportunidade de eu dar aula numa loja. A loja era super legal, era uma loja que vendia
produtos assim, na época importada, ela era a única distribuidora aqui no Brasil, então ela vendia tinta, vendia assim, milhões de coisas, tinha umas revistas importadas maravilhosas, uns papéis lindos para decupagem, e aí o que aconteceu é que eu fiquei dando aula há muito tempo lá. E uma das coisas que também aconteceu comigo lá dentro da loja é que eu assim, eu tinha muita facilidade em desenhar, então eu desenhava, minhas alunas usavam e eu pegava aquilo, às vezes embolava, jogava fora, às vezes a aluna levava para casa e tal. Até que um dia a dona da loja falou comigo: olha, Tetê, eu acho que isso é um desperdício, você tem que ver o que está acontecendo, porque você está jogando a sua arte fora na lata do lixo. Vamos aproveitar isso. E aí surgiu a oportunidade de eu desenhar papéis para decupagem. Eu criei uma bonequinha Teca, que a Teca é assim, é a minha, é T de TT e K de Carol, que é a minha filha. Então eu juntava assim, a dona de casa, a mãe com a menina, né? Então eu fiz vários papéis da Teca. Eu tenho uma linha de papéis que eu criei, né? A bonequinha Teca, depois eu desenhei para outros lugares. Enfim, a minha vida foi sempre assim, indo por esse caminho. Dei aula por muito tempo, tive muitas alunas mesmo, até que eu vim morar em Niterói, morava no Rio, vim morar em Niterói, e aí continuei ainda dando aula, né? E várias coisas aconteceram. Então, assim, teve uma mudança na minha vida, eu precisei ajudar o meu marido. Então, assim, o que aconteceu foi que eu comecei a ver aquele dinheiro que eu ganhava de uma outra forma, né? Então, assim, o dinheiro já entrava com uma responsabilidade. E aí, assim, as pessoas que julgavam que você não consegue trabalhar e viver de artesanato, lógico, eu não viveria assim, sozinha no artesanato, mas muitas pessoas vivem sozinhas com o dinheiro do artesanato. E assim, quanto mais você precisa, mais você trabalha, mais você produz, né? Então, aí eu, enfim, comecei a ajudar meu marido e nós mudamos para Niterói, era uma mudança muito grande de vida e tal. E aí meus filhos cresceram, assim, já não dependiam mais de mim e eu pude então me dedicar mais ainda. Então aí eu assumi a TT, professora de artesanato, professora, e tinha um dia na semana que eu fazia uma aula de boneca. Eu fazia aula, eu não dava aula de boneca. Eu fazia porque, assim, como eu tinha um número grande de alunas, você é sugada, né? Então, eu precisava também ter uma hora, assim, eu virar aluna, eu ter, assim, uma chance de alguém me ouvir como aluna, né? E aí fui fazendo, fui gostando. E o que aconteceu foi o seguinte: eu fazia as bonecas, né, as minhas bonecas, e eu sempre amei um detalhe. E aí, nessa coisa do detalhe, eu fazia uma golinha de crochê, eu fazia uma bolsinha de crochê, eu fazia assim coisas, né? Também pintava madeirinha, assim uma abelhinha para pendurar na mão da boneca. As pessoas se encantavam. E aí, com isso, eu comecei, assim, no ateliê, as minhas amigas, né, de classe, pediam para eu fazer, eu vendia, eu comprava, vendia, comprava assim, comprava mais material para desenvolver. Então, assim, eu fui, como eu tenho facilidade em desenhar, tenho um marceneiro que corta para mim as peças, assim, com todo cuidado, né? E aí, eis que o que aconteceu? Com esse negócio da crise, a loja onde eu dava aula fechou. E aí eu fiquei sem trabalho, né? Por quê? Fiquei sem trabalho, assim, um trabalho mais sério, que eu tinha, assim, uma quantidade boa de alunas. Então, assim, aquilo deu uma caída. Eu fiquei tristíssima, mas, assim, não fiquei zerada, mas fiquei triste, porque, assim, era uma coisa que eu gostava muito, que eu gosto, né? E, assim, contato. E, assim, eu tinha alunas de quase 15 anos comigo. Então, quer dizer, teve aquela quebra. E eu, então, fiquei, assim, um pouco desolada.
E aí, nessa minha aula, onde eu fazia aula, a professora, que era minha amiga, falou: Olha, Tetê, vem dar aula de crochê aqui, você faz tão bem, o crochê tá tão na moda. Eu falei: É, realmente. Aí começou a aparecer uma aluna, outra aluna, outra aluna, e eu, que já tinha o crochê como uma base minha, né, que eu já sabia fazer, o que aconteceu foi que eu fui me aprimorar, fui estudar, fui me dedicar mais, porque tudo você tem que se dedicar, né? Aí uma aluna chega, pergunta uma coisa, outra aluna pergunta outra, e você, às vezes, não sabe responder na hora. Eu falo: Olha, deixa eu resolver isso, que eu vou voltar, vou te dar um retorno e tal. Então, o que aconteceu foi que, assim, agora, nesse momento, eu estou uma crocheteira de mão cheia. Então, assim, o que me envolveu, né, nisso tudo foi que, assim, tem outros materiais. Eu sempre gostei, assim, de fazer peças, né, que tivesse, assim, uma finalização boa, que não ficasse, assim, muito trabalhando aquele tempo todo naquilo, que eu fico um pouco sem paciência, e porque eu gosto de fazer várias coisas. Então, assim, eu nunca tenho um trabalho só, eu sempre tenho 10. Então, assim, eu gosto de material, eu adoro comprar material, e assim, tem uma coisinha nova, gosto de mexer com cores. Então, assim, eu idealizo aquilo na minha cabeça, às vezes eu tenho até um material que eu posso usar, mas amo comprar um material novo. Então, o que aconteceu foi que, assim, algumas pessoas de fora do Rio, eu tenho alunas aqui no Rio, dou aula no ateliê, e assim, foi crescendo, foi ficando uma coisa boa. Dou aula em dois lugares, né? Como agora está na pandemia, um estava assim um pouquinho parado, ainda não voltou, porque as pessoas são um pouquinho mais idosas e tal, estão com medo de ir na rua. E mais o outro ateliê, eu já voltei a dar aula. Então, assim, eu gosto muito desse movimento, eu gosto das minhas alunas, eu dou atenção, é assim, fica uma coisa muito legal. Então, gente, essa é a minha história, né? Então, o que aconteceu assim, de eu partir para a internet foi o quê? Porque várias pessoas me pediam: Tetê, poxa, mas eu queria aprender com você, mas é tão longe, porque até mesmo aqui no Rio e Niterói, né, nós temos a ponte. Então, assim, algumas pessoas ficam assim: poxa, vem dar aula aqui no Rio. E aí eu falei: não, gente, tem que partir para uma coisa assim que abranja um maior número de pessoas, para eu também desenvolver e poder, assim, fazer com que as pessoas curtam o meu trabalho, que possam, né, também ficar junto comigo. Então, gente, essa é a minha historinha, né? Para quem eu dei uma resumida, né? Senão eu vou ficar aqui falando, falando, falando. Hoje de manhã, na primeira aula da maratona, eu dei assim mais atenção a quem não sabia fazer nada de crochê, porque assim, as pessoas querem fazer, mas tem pessoas que só sabem fazer a correntinha e outras que nem sabem fazer a correntinha. Então, assim, não adiantava eu começar a maratona sem eu não me preocupar com quem não sabe fazer, né? Então, o que que eu fiz? Eu falei: não, vou ensinar os pontos básicos e vou mostrar a pessoa que começou a aprender os pontos básicos, né? Eu vou mostrar a ela que com um pontinho básico você já consegue fazer um trabalho. Então, assim, olha que facilidade legal, né? Então, assim, você não precisa ser uma crocheteira maravilhosa de 500 anos, mas com uma peça somente, com um ponto somente, fazendo a correntinha mais um pontinho, você consegue ir adiante. E hoje, né, as pessoas estão precisando ganhar um pouco mais. Tá tudo isso de pandemia, essa coisa toda na vida da gente. O crochê, além de aliviar as tensões, também pode ser uma fonte de renda para vocês, né? Para mim, para vocês, para todo mundo. Então, assim, você é um trabalho que você faz em casa, quem tem filho, quem já está aposentado, eu falo assim: ah, você que está aposentada, né? Mas é assim, são aquelas pessoas que vão fazer o crochê é, uma atividade depois do que elas fazem, arrumar casa, olhar criança, tem gente que olha neto, né? Então, assim, o crochê
Você vai lá à noite, você senta um pouquinho, faz, e quando você olha, tem uma peça boa para você vender. Então, esse foi o meu objetivo. Mostrei que com pontos básicos, né? Temos 5 pontinhos básicos, você já faz uma peça, até trouxe aqui, olha, é uma peça reta, gente, olha, reta que não tem muita coisa. Eu fiz em ponto baixo, pegando assim na correntinha de trás. Então, assim, é uma peça rápida de você fazer. Não só um jogo americano, mas você também pode fazer como se fosse um tapete, uma passadeira, uma peseira para sua cama, né? Então, assim, é um trabalho fácil, qualquer pessoa pode fazer. Então, agora, hoje, assim, para complementar a nossa aula, né, eu vou mostrar novamente um pedacinho dos pontos básicos e vou mostrar um trabalho, o primeiro ponto que eu aprendi depois assim de ter aprendido a correntinha e o ponto alto. Então, presta atenção, porque é um ponto lindo, fácil, que eu vou sugerir que vocês façam uma almofada, como eu vou fazer. Eu trouxe a almofada. E até esqueci de trazer. Não, tá ali, eu vou pegar. Eu fiz a almofada, mas assim, não finalizei, porque depois que eu fiz, eu gostei tanto que eu vou fazer o lado de trás. Eu ia fazer só a parte da frente para mostrar a vocês, mas eu gostei tanto que eu falei, não, eu vou fazer então a parte de trás. Então, eu vou mostrar os pontos também, tá? Então, agora eu vou mostrar rapidinho os pontos básicos do crochê, porque eu não sei se tem aqui pessoas que não sabem fazer ainda a correntinha, o ponto baixo, o ponto alto, então vou fazer um pedacinho só, tá bom? É essa aí, é. Não, é porque tem um ajudante aqui que vai trazer a almofada para mim. Obrigada. Ó, já tem um travesseirão aqui, tá bom? Depois eu vou mostrar para vocês. Então, eu vou agora virar aqui a câmera, né? Para vocês darem uma olhadinha. Vamos lá. Opa! Gente, olha que ponto lindo. Esse ponto é super bonito. Então, olha que lindo, ele parece uma cestaria, tá vendo? E aí, eu vou fazer a almofada, tirei a medida aqui, que inclusive eu esqueci a fita métrica também, mas eu vou ver aqui como é que eu vou fazer. Tomara que alguém esteja me ouvindo e traga aqui a fita métrica. Então, gente, olha só. A princípio, eu vou mostrar para vocês, aqui, ó, com essa linhazinha azul, eu vou mostrar como nós começamos a fazer a correntinha, tá bom? Então, olha aqui, ó, a correntinha eu coloco o fio mais curto, assim na minha mão, olha. Coloco o fio assim, pego meu dedo indicador e os dedos aqui de trás eu tensiono o fio, tá bom? Então, aí, olha, eu pego o fio aqui por baixo, dou uma voltinha, seguro aqui, ó, com o meu dedo, esse ezinho que ficou aqui, ó, tá vendo? Aqui ficou um ezinho. E aí, olha, eu pego, vou lá atrás, pego o fio, e aí puxo esse fio, essa laçadinha que eu dei, por entre a salsinha que ficou. E aí, olha, dou uma puxadinha, ó, para poder segurar os meus pontos. É uma correntinha? Sim, é uma correntinha. Mas eu, no meu trabalho, normalmente, eu não conto isso como uma correntinha. Então, aqui, ó, tá aqui, olha, eu vou lá, dou uma laçadinha, volto. Peraí, deixa eu só falar aqui uma coisa. É isso aí, obrigada. Minha fita métrica. Então, agora, vamos lá, ó. Dou a laçada aqui, ó. Dou a laçada, vem aqui, ó. Puxo aqui por dentro da alcinha. Então, aqui eu já tenho 2 correntinhas. Novamente, ó, dou a laçada lá atrás. E aí, puxo. E aí, vou fazendo. Gente, a correntinha, assim, algumas pessoas falam para mim, eu aprendi com a minha avó e ela fazia, eu fazia assim, quase que um novelo inteiro de correntinhas. Mas é legal você fazer. Claro que é maluquice fazer
o novelo inteiro, mas você fazer assim alguns metros de correntinha é bem interessante, porque aí a sua mão fica treinada, né? Seu ponto vai ficando igualzinho, né? É assim, é importante você também saber que o ganchinho da agulha, o ideal é ele ficar virado para você e assim, o fio tem que correr sem ficar muito preso na agulha. Então, ó, vai lá, busca, então vai fazendo dessa maneira. Então aqui eu já tenho um número de correntinhas. Agora eu vou ensinar para você a fazer o ponto baixo. O ponto baixo é assim, olha, o ponto baixo, a altura dele é a mesma coisa que uma correntinha. Então, vamos supor, eu fiz um número de correntinhas e aí eu vou fazer mais uma correntinha, porque eu vou começar a fazer o meu ponto baixo. Então, eu conto a partir daqui, da primeira correntinha que está na agulha, eu conto um, dois, e no terceiro ponto, ó, eu insiro a minha agulha, vou lá atrás pegar o fio, fico com duas alcinhas na agulha, dou uma laçada e puxo essa laçada por entre as duas alcinhas. Então, aqui eu já tenho dois pontos baixos. Esse aqui, que é a correntinha que eu fiz, tá? A primeira correntinha, e esse que eu acabei de fazer. Então, agora, olha, eu novamente vou inserir a agulha no próximo ponto, vou lá atrás pegar o fio, fico com dois fios na agulha, e aí dou uma laçada e puxo essa laçada por entre as duas alcinhas que estavam na agulha. Novamente, eu vou lá, ó, coloco aqui, e aí vou fazendo dessa forma até o final da carreira. Então, é legal vocês fazerem dessa forma, assim, faz um pedacinho pequeno, uns 10, 15 pontinhos, né? E vai fazendo assim, para que vocês treinem. Não precisa fazer assim uma corrente enorme, não. Faz uma corrente para que vocês não fiquem enjoadas de fazer, tá? Porque às vezes a gente fazer uma coisa muito cansativa, você acaba desistindo até do crochê, né? E não é essa a minha proposta, não quero que ninguém desista. Então, aqui, ó, você vai. Então, eu vou até o finalzinho. Ó, fiz todos os pontos baixos. O que é importante você saber quando você faz o ponto? É você aprender a reconhecer ele. Então, olha só que legal, ó. Aqui, ó, no ponto baixo, fica um Vzinho, tá vendo? O ponto é um Vzinho. E aqui por cima você vê os elos. Aqui também pode ser o lugar para você contar o número de pontos que você tem. Olha como é que fica visível isso aqui, né? Lógico que é assim, para quem não sabe fazer o crochê, o ideal é você começar com um fio grossinho, com uma agulha maior, para você poder reconhecer os pontos, né? Para os pontos ficarem mais visíveis. Então, agora, olha, eu vou virar o meu trabalho, tá? E agora eu já vou fazer com vocês o meio ponto alto. O meio ponto alto é assim: se o ponto baixo é igual a uma correntinha, o meio ponto alto é igual a duas correntinhas. Então, aqui eu vou fazer uma e mais duas, mais uma. Então, eu tenho duas. Essas duas correntinhas aqui, que eu acabei de fazer, elas estão aqui, ó, nessa direção do primeiro ponto. Então, aqui já é o meu primeiro ponto. Eu já conto essas duas correntinhas como o primeiro ponto, como o primeiro meio ponto que eu vou fazer. Então, agora o meio ponto é assim, olha. Eu dou uma laçada, coloco aqui, ó, no meio, tá vendo aqui, ó, tem uma voltinha aqui e outra voltinha aqui. Então, aqui é o lugar de eu colocar a minha agulha, ó. Então, aí, o que que eu faço? Fico com 3 fios na agulha, tá vendo? 3 fios na agulha, e aí eu dou uma laçada e puxo as 3 juntas, ó. Puxei as 3 juntas. Aqui tá o meu segundo ponto alto, meio ponto, tá? Então, aqui novamente, ó, eu vou dar uma laçada, vou inserir a agulha aqui no lugar certo, vou buscar lá atrás, vou ficar com 3 fios na agulha, e aí eu dou uma laçada e puxo os 3 juntos, tá? Deixa eu puxar aqui. Vou abaixar um pouquinho a câmera, porque eu tô fazendo assim com a minha mão pro alto, então tô sentindo dor no braço. Eu vou beber um pouquinho de água, gente. Então, aqui, ó, novamente eu vou dar uma laçada, vou colocar o ponto aqui, a agulha,
puxo lá atrás, fico com 3 alcinhas na agulha e puxo as 3 juntas. Novamente, ó, dou uma laçada, vou lá atrás, puxo, fico com 3 alcinhas na agulha, dou outra laçada e puxo as 3 juntas. Então, é assim, presta atenção. O meio ponto alto, ele fica um pouquinho mais alto que o ponto baixo, ok? Então, vamos lá, ó. Uma laçada, dou outra laçada, puxo os 3 juntos. Novamente, dou uma laçada. E olha aqui, ó, onde eu tô colocando, ó, o meu ponto é entre essa voltinha e essa aqui. Então, é aqui assim, ó, bem aqui nesse meinho, tá vendo? Ó, isso é uma coisa, assim, que algumas pessoas falam comigo, ah, Tetê, eu não sei onde eu coloco o ponto. Então, isso é que eu falo, é que você precisa, toda vez que for fazer um trabalho assim, você precisa reconhecer a forma do ponto e o lugar, né, aqui, ó, nessa carreira de base, onde você vai inserir a agulha e fazer o ponto, né? Então, aqui novamente, ó, uma laçada, aí eu faço, fico com 3 alcinhos na agulha, dou outra laçada, puxo as 3 juntas. Novamente, eu dou a laçada, coloco a agulha lá naquele buraquinho, né, o próximo buraquinho, dou outra laçada e puxo os 3 juntos. Novamente, ó. E agora eu cheguei aqui, ó, no meu último pontinho. Então, uma coisa também importante que todo mundo precisa fazer, quem não sabe, né, quem está começando, é marcar o começo da carreira. Isso é importante, gente. Às vezes é chatinho, é trabalhoso, mas é importante que a gente marque, né? Porque aí você marcando, você sabe que ali naquele marcador, né, aqui no caso, ó, aqui, ó, foi o último que eu fiz, mas será o primeiro quando eu voltar. E aqui, ó, foi o primeiro que eu fiz e será o último quando eu estiver terminando a carreira. Então, é sempre legal você marcar. Se você não tem um marcador, pega um pedacinho de linha de outra cor e coloca aqui. Então, eu vou virar e agora, ó, eu vou fazer o ponto alto. Então, o ponto alto é assim, se o ponto baixo é uma correntinha só, né, a altura dele, o meio ponto são 2, então o ponto alto, o que que acontece? São 3 correntinhas, ó. 1, 2 e 3. Não, peraí, deixa eu dar aqui para dar uma apertadinha aqui, senão vai ficar muito alto, ó. Fica muito alto. E assim, algumas pessoas, o ponto realmente é alto, né? E aí fica muito distorcido aqui o negócio, ó. Então eu procurei fazer 3 correntinhas, né, que fiquem mais ou menos na altura do ponto alto que eu vou fazer. Então olha aqui, ó, eu coloco aqui, ó, aqui, tá vendo? Porque aqui a lombadinha já ficou um pouquinho maior, porque é o avesso do meio ponto que eu fiz. Então aqui, ó, eu vou fazer aqui, ó, embaixo desse elo aqui, ó. Vou lá atrás. Então, olha aqui, o que que acontece? Quando eu tenho um ponto alto, que aqui eu já comecei com a correntinha, eu dou uma puxadinha assim para o meu ponto alto ficar do mesmo tamanho, da mesma altura da correntinha, tá vendo? Então, aqui agora, olha, eu venho e vou fazendo. Dou uma laçada e no meio ponto, eu puxaria as 3 juntas. Aqui não, aqui eu vou fazer assim, ó, dou uma laçada, puxo 2, dou uma laçada e puxo 2. E aqui eu vou seguindo, ó. Fico com 3, dou uma laçada e puxo 2, dou uma laçada e puxo 2, tá? Novamente, ó, uma laçada, puxo 2 e uma laçada e puxo 2. Uma laçada, fico com 3, dou uma laçada e puxo 2, dou uma laçada e puxo 2. Então, por aí eu vou. E aí, aqui eu já fiz, né? Tô fazendo a carreira de ponto alto. Isso é só para vocês, assim, para quem ainda não viu a aula, mas é necessário que vocês vejam a aula toda para que a maratona seja completa, né? Senão vocês vão perder. É bom você assistir toda a aula, tá? E depois que acabar aqui a live, o link da aula vai ficar embaixo, tá? Vocês vão poder clicar e poder ver, né? Então, aqui, ó. Aqui ainda é o penúltimo, tá vendo? Por quê?
Como eu marquei aqui, eu sei que aqui eu ainda tenho um outro ponto. Então, eu tiro o marcador, ó, tiro ele daqui, e aí vou fazer o último ponto aqui, tá? Então, eu não vou perder, porque assim, ó, as pessoas que já sabem fazer, né, às vezes não fazem o último ponto, então o trabalho começa a ficar meio enviesado, tá? Então, gente, aqui, ó, vocês estão vendo uns furinhos, mas é porque vocês estão de contra-luz, tá? Eu estou numa posição assim um pouco não muito confortável para mim, mas tá tudo direitinho, tá? Então, agora eu vou fazer uma carreirinha de ponto baixíssimo. Por que que eu gosto de fazer o ponto baixíssimo assim no final de tudo, né? Porque o ponto baixíssimo, ele não tem altura nenhuma. Ele serve para arrematar, ele serve para você juntar uma carreira com a outra. Então é assim, olha, quer ver? Você não vai fazer correntinha nenhuma, tá? A altura dele você vai conservar. Então, você vai inserir a agulha aqui, ó, no próximo ponto, vai buscar lá atrás, vão ficar assim as duas, ó, mas você não vai dar a paradinha, não. Você vem com essa alcinha e puxa ela por dentro da alcinha que estava na agulha. Então, ele fica assim, ele conserva a mesma altura, tá vendo? Ó, eu vou fazer novamente, ó, coloco aqui a agulha e puxo lá atrás, ó, e puxo de uma vez só. Tá vendo? Então, aqui, ó, venho puxando a alcinha. Então, é assim, ele dá um arremate, olha, ele fica bonito, ele fica um arremate bem bonitão, ó. Eu gosto muito de trabalhar com ponto baixíssimo. Então, aqui, ó, lá no nosso joguinho americano da aula 1, eu arrematei com um ponto baixíssimo, ok? Então, vamos lá, ó. Então, eu vou fazendo assim até o final. Ó, chega aqui, ainda é o penúltimo, e aqui é o último pontinho, ó. Eu faço aqui o último ponto baixíssimo. Então, aqui agora, ó, eu vou cortar o fio, ainda vou dar uma voltinha aqui, ó, assim, ó, ainda faço um último pontinho aqui, ó, e puxo, ó, e dou uma apertadinha. E aí, esses fios aqui, eu vou puxando por entre os pontos, né, para ficar arrematado. Eu gosto muito de arrematar enquanto eu estou fazendo, porque às vezes no final é muito chato. Você já está querendo terminar e tem que fazer esses arremates, né? Então, assim, a gente tem que otimizar o nosso tempo, né? Então, tá aqui. Agora, antes de nós partirmos para o outro ponto, eu vou fazer bem rapidinho aqui um anel mágico, tá? Que o anel mágico é o calo das pessoas, né? Tem pessoas que têm dificuldade em fazer. Ué. Realmente ele não é uma coisa assim facílima, né? Mas a gente tem que repetir algumas vezes para poder fazer ele bem e não tornar aquilo um empecilho para a gente fazer um trabalho redondo, né? Inclusive, agora tem um amigurumi a maioria começa com um anel mágico. Então, é assim, ó, eu coloco o fio mais curto para dentro da minha mão e envolvo esses dois dedos aqui, ó. Envolvo esses dois dedos, faço um xizinho, seguro aqui, ó, o resto do fio aqui. Então, eu faço assim, ó, vou lá atrás, vem aqui por baixo, pego esse fio lá de trás, ó, puxo ele um pouquinho para frente. Aí eu pego esse meu dedão aqui, ó, e aí seguro o ponto, ó, tá vendo? Seguro aqui, dou um apoio. E aí eu venho aqui novamente, ó, pego esse meu dedo seguro, porque aqui é o Ezinho que eu começo, ó. E aí puxo aquela laçadinha para passar aqui dentro do E. Então, aqui já foi feito o primeiro ponto dentro do anel mágico. Então, aqui, olha, eu pego, faço assim, ó. Tiro a linha para fora, dou uma ajustadinha no anel para que ele fique dentro dos meus dedos para trabalhar e vou colocar um número de pontos. Esse primeiro ponto aqui, eu não conto como ponto. Algumas professoras, algumas pessoas contam como ponto. Eu não conto como ponto. Então, aqui eu vou, a partir daqui, eu vou começar a colocar os pontos, ó. 1, 2, 3. São pontos baixos aqui dentro, ó. 4, 5 e 6. Então, aqui, ó,
eu fiz 6 pontos. E como é que eu conto? Olha, eu conto... Aqui não vale, hein, gente? Aqui, então, falta aqui ainda um. Ó, mais umzinho. Então, agora, como eu conto? Eu conto aqui por cima, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, o que que eu faço? Olha, eu venho aqui, seguro com os meus dedos esse lado do trabalho e puxo o fiozinho mais curto. Então, quando eu puxo o fiozinho mais curto, ó, eu estou fechando o anel mágico. E por que que ele é anel mágico? Porque parece uma mágica, né? Você fecha ele bem, né? Se você fizesse ele com as correntinhas, que também não é errado, provavelmente ficaria um buraquinho aqui no meio maior. Então, aqui, olha, no comecinho, eu não puxo tanto, eu deixo só um pouquinho assim aberto para poder ficar mais molinho para eu trabalhar. Puxa esse fio aqui, porque como a gente está trabalhando com uma peça muito pequenininha, eu prefiro nesse momento trabalhar com essa linha aqui como meu marcador. Então aí, ó, eu venho aqui, coloco aqui por debaixo do primeiro ponto, ó, por debaixo dos 2 elos, e eu vou fazer então essa carreira toda de aumentos. Aumentos é o quê? São 2 pontos no mesmo lugar. Então, olha aqui, ó, um ponto, já fiz 2 ali, agora no próximo, 2, né? Aqui mais 2, 1, 2, mais 2. Então, se eu comecei aqui com 6 pontos, na segunda carreira eu dobrei o número de pontos, o que que aconteceu? No final, eu terei 12 pontos. Então, é assim, depois os aumentos serão gradativos. Isso aqui é uma matéria que vai ficar para depois. Então, aqui, olha, eu cheguei aqui na linha, ó, aqui cheguei aqui na linha, então vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 pontos. Então, aqui foi feito trabalhinho de pontos baixos no anel mágico. Aqui eu vou apertar um pouquinho, só para vocês verem como fica fechadinho, fica bom, né? Então, assim, no decorrer desses dias, nós vamos ter a oportunidade de aprender mais sobre o anel mágico, sobre os aumentos, né, e as diminuições. Então, esse foi assim, só para poder dar uma entrada em quem está ainda assim, sem saber fazer os pontos. Então, agora nós vamos partir para esse ponto aqui. Esse ponto aqui, quando eu aprendi como cestaria, gente. Ele fica lindo, olha, ele parece uma trama de cesta, tá vendo? Fica um para lá, outro para cá, então ele é bem bonito. Eu fiz com um barbante chamado Supremo. Eu gostei demais de trabalhar com esse, mas assim, o importante é que fosse assim, um fio número 4, né? Um barbante número 4. Então, esse aqui também é um barbante número 4. Então, agora é assim, esse ponto você tem que fazer com uma base de múltiplos de 3. Então, se você não sabe, assim, fazer, né? Não é não saber, gente. A maioria das pessoas, eu tenho a impressão que sabe fazer, né? Mas então você faz assim, ó, no crochê a gente conta muito assim. Você vai, aqui eu vou começar a fazer um pontinho que eu não conto esse como ponto, então eu vou fazer assim, ó. Como é múltiplo de 3, eu vou fazer 1, 2, 3. Novamente, eu vou fazer 1, 2 e 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E assim eu vou fazendo. 3, 6, 9, 15, 12, 15, entendeu? Vou fazendo os múltiplos de 3. Então, aqui eu vou fazer um pouquinho mais. Espera aí, vou fazer um pouco, depois eu conto. Aqui no caso dessa almofada, o que que eu fiz? Eu trabalhei com centímetros, tá? Eu trabalhei porque eu tinha uma almofada que eu queria fazer, aproveitar. Ela é uma almofada um pouquinho mais retangular, né? E aí eu fiz a medida aqui, ó. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Eu medi a largura da almofada. Então, eu fiz 37 centímetros de largura. E aqui
a altura, né, o comprimento dela ficou em 55 centímetros, tá bom? Então, assim, mas isso não é o certo para todo mundo. Você vai fazer de acordo com a sua necessidade. Então, aqui eu vou trabalhar isso em centímetros, essa medida em centímetros, só que essa correntinha, ela necessita ter um número múltiplo de 3. Então, vamos lá, ó. Deixa eu contar aqui quantas já tem. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então, agora, olha, como nós vamos fazer esse ponto? Presta atenção, porque ele é facinho. Ele é um ponto para quem acabou de aprender os pontos básicos, tá bom? Então, presta atenção como é o formato da nossa correntinha, né? A correntinha tem os elos, parece um Vzinho na frente. E aqui por trás dela, ó, você vê lombadinhas, tá vendo? Essas alcinhas aqui, ó. Tá vendo? Então, o que que eu vou fazer? Logo no comecinho, nós vamos trabalhar com essas argolinhas aqui de trás. Então, eu vou pular 3 argolinhas iniciais, ó. Uma tá aqui, vou pular, 2 tá aqui, e aqui nessa terceira eu vou começar a fazer o ponto. Então, eu pego, olha, coloco a minha agulha aqui na lombadinha, tá? Lá de trás, ó, deixa eu mostrar aqui novamente, ó, o elo da correntinha, aqui estão as lombadinhas aqui por trás, ó, tá vendo? São essas alcinhas aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, aqui, ó, eu coloquei a agulha aqui, vou lá atrás buscar o fio, e aí fico com 2 alcinhas na agulha. Novamente, eu vou fazer agora uma laçada e vou colocar nesse mesmo pontinho aqui, ó. Então, agora eu vou ficar, ó, vou puxar. No comecinho é um pouquinho difícil, mas não é nada impossível. Eu vou ficar com 4 alcinhas na agulha, dou outra laçada e puxo as 4 juntas, ó. Isso. Eu venho assim, fazendo devagarinho, né? Se eu puxar muito o fio, acaba abrindo. Então, olha aqui, ó. Aqui eu vou fazer uma correntinha para separar um ponto do outro. Vou pular a próxima lombadinha aqui de trás e venho na próxima e faço novamente, ó. Aqui, nesse comecinho, fica um pouquinho difícil, mas se você fizer com paciência, você vai fazer bem, ó. Então, aqui eu venho, olha, puxo, aí vou dar uma laçada, vou colocar novamente o ponto aqui dentro, ó. Pego lá atrás a laçada e aí fico com 4 fios, dou outra laçada e puxo os 4 juntos. Faço uma correntinha, tá? Então, aqui, ó, eu pulo um ponto de base e aí, ó, coloco a agulha aqui nessa lombadinha, na próxima lombadinha. Opa! Vou lá atrás, pego o fio, fico com 2. Dou uma laçada, coloco novamente aqui nesse mesmo lugar. Fico com 4 alcinhas na agulha, ó, e puxo as 4 juntas, ó. Uma correntinha. E aí, vou fazendo, ó. Pulo uma alcinha, coloco a agulha na próxima, puxo, dou uma laçada, e aí, coloco aqui dentro novamente, puxo a laçada, fico com 4 alcinhas na agulha e puxo as 4 juntas. Novamente, eu faço uma correntinha. Gente, e isso é o tempo inteiro, né? Essa primeira carreira é assim, as outras carreiras também são de repetição, mas só tem, assim, a diferença que aqui nós estamos colocando na alcinha de trás da correntinha e depois nós vamos ter mais espaço, né, para colocar os pontos. Então, vai facilitando muito mais. Então, aqui, ó, vou pular a outra lombadinha na próxima. Eu vou colocar a agulha, aí dou uma laçada, puxo aqui, ó, vou lá atrás, ficam 4, tiro uma correntinha. Pulo a próxima, aí na outra eu vou lá, coloco o ponto, tiro aqui, aí dou uma laçada, vou novamente lá, ó, fico com 4 e aí puxo, ó. E aí, ó, coloco aqui na próxima, ó. Coloco aqui na próxima. Peraí, gente, que abriu demais.
puxo, dou uma laçada, vou lá atrás, pego, fico com 4 pontos na agulha e aí passo por entre os pontos. Faço uma correntinha e aí, ó, aqui por trás eu pulo essa laçada. Pulo essa e venho aqui na... Peraí que rodou. Peraí. Vamos lá, vamos pegar novamente. Aqui, ó. Coloco aqui. Dou a laçada, puxo. Uma correntinha. Aí venho, ó, coloco aqui, pulo uma, na próxima venho. Opa, peraí que eu fiz... Não, eu faço assim, ó. Coloco aqui dentro da lombadinha, vou lá, puxo. Aí dou a laçada e aí fico 4. Puxo as 4. Uma correntinha. Aqui já tá quase chegando lá no final. Eu pulei uma, aqui na próxima. Deixa eu ver aqui. Na próxima, aqui, ó. Puxo a alcinha lá atrás. Dou uma laçada, coloco a agulha no mesmo lugar, vou lá, busco, fico com 4 fios na agulha, 4 alcinhas na agulha, e aí eu dou uma laçada e puxo as 4 juntas. Uma correntinha, pulo uma alcinha aqui na próxima, eu coloco aqui, puxo, aí, ó, venho aqui, fico com 4 alcinhas na agulha, ó, e aí, ó, pulo uma, aqui, ó, outra, uma alça, uma correntinha, e aqui, olha, eu chego na última. Então, o que é importante aqui, nessa aqui? Peraí. Aqui. Dou a laçada. Então, aqui, olha, o que eu vou fazer? Usar o marcador, tá? Olha só, ficou todo tombadinho para esse lado, né? Então, aqui eu vou fazer assim, olha. Aqui, como é o meu último ponto, para eu não me perder, eu vou marcar ele aqui, ó. Que aqui é o meu último ponto. Isso é importante, tá, gente? E aqui eu vou marcar o primeiro ponto, ó, que eu fiz aqui. Para eu não me perder, tá? Então, marquei o começo e o fim. Então, agora eu vou virar o trabalho, ó. Eu vou virar o trabalho e aí eu vou subir 2 correntinhas, ó. Uma e 2. E agora aqui, ó, tem um espacinho entre eles, tá vendo? Entre esses bloquinhos tem um espaço. Então, agora eu vou colocar aqui dentro desse espaço, ó. Coloco aqui dentro do espaço, vou fazer a mesma coisa. Olha, puxei o fio, dou uma laçada, vou lá novamente no mesmo lugar, vou ficar com 4 e aí puxo os 4 juntos. Faço uma correntinha e aí vem aqui, ó, no próximo espaço. Coloco a minha agulha aqui, ó, vou lá atrás, busco o fio, aí sim, dou uma laçada, coloco no mesmo lugar e aí puxo os 4 fios juntos. Então, quer dizer, a primeira carreira tinha ficado toda virada para lá. Como eu virei ela ao contrário, ela ficou virada para a direita. E essa que eu estou fazendo vai ficar virada para a esquerda. Então, fica uma trama, né? Parece uma cestaria mesmo. Então, aqui, olha, eu faço uma correntinha e aí eu coloco a agulha aqui no próximo buraquinho, puxo, dou uma laçada e aí coloco novamente aqui dentro, ó. E aí, ó, faço uma correntinha, finalizo o ponto. Novamente aqui, olha, no próximo buraquinho, né? Dou uma laçada e venho, ó. E aí, ó, puxo os 4 juntos, finalizo o ponto com uma correntinha. E assim, gente, é até o finalzinho. Então, esse é um trabalho, assim, que você, lógico, tem que prestar atenção, mas que dá para você fazer assistindo um filme, né? Fazendo alguma coisa, assim, porque você não precisa muito contar o número de pontos, né? Então, ó, finaliza. E o importante, principalmente para quem está começando, é marcar o trabalho, tá?
Marca onde você começa e onde você termina, porque isso é importantíssimo para o seu trabalho se manter retinho, tá? Então, gente, eu trabalhei, né, o tempo todo a almofada assim, dessa forma, fiz a quantidade de carreiras que eu quis, né, e aí medi. E aí, como eu achei assim tão bonito o resultado, eu resolvi que eu vou fazer o outro lado. Então, realmente, eu vou precisar um rolo, deu para fazer essa frente toda. Então, eu vou precisar de outro rolo desse barbante para poder fazer o meu. Então, olha aqui, ó. Aqui, tá vendo? Se eu não tivesse colocado a minha marcação aqui, eu não saberia que aqui ainda tem um pontinho. Tá vendo? Aqui, ó. Então, aqui eu venho, coloco aqui, ó, a minha agulha. Novamente, dou uma laçada no mesmo lugarzinho. Eu vou lá, fico com os 4. E aí, ó, puxo e já faço uma correntinha, tá? Então, aqui, o que que eu faço? Tiro o marcador daqui, coloco aqui, ó, que aqui eu já sei que é o meu ponto, meu último pontinho, ó. Então, aqui eu já marquei, tá? E a mesma coisa, o que que você vai fazer? Eu vou virar, já tinha feito uma correntinha, agora eu vou fazer mais uma, porque para virar são 2 correntinhas só. E aqui tem o primeiro buraquinho. Aí eu vou, olha, coloco a agulha aqui dentro, vou lá buscar. E assim, gente, por diante, tá bom? Uma correntinha, aí você vem aqui, ó, e vai fazendo um número de carreiras que você quiser. Olha que lindo que fica, gente. Fica muito bonito, né? É um ponto fácil, é o que eu digo. O crochê é assim, são os mesmos pontos sempre, só que você colocando eles em situações diferentes, ele vai te dar vários resultados, né? Então, ó, é uma variação de um tema só, né? Então, aqui, ó, vai lá, ó. E isso aqui também dá para fazer cachecol, dá para fazer manta de bebê, dá para fazer uma peseira para sua cama, uma mantinha para você jogar no sofá. Gasta pouco, não é uma coisa assim que gasta demais, tá? Esse barbante rendeu bastante, eu achei, porque também se eu fizesse um pouco mais estreita, talvez desse frente e costas, né? E assim, se eu fizesse um pouquinho menor, eu acho que com um rolo eu conseguiria fazer todo, tá bom? Então, aqui, ó. E agora, é, logicamente que o trabalho é só esse, eu estou fazendo um trecho menor, eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz a finalização. Por quê? Eu vou costurar as laterais, eu vou mostrar depois, né? Mas eu pretendo, assim, tirar para lavar. Então, ó, vem aqui, aí faço. E aqui, olha, ainda tem a última, eu esqueci de mudar, mas seria aqui, né? Então, aqui, ó, eu venho, ainda tem esse último pontinho aqui, ó. E aí, finalizei, tá vendo? Eu fiz 3 carreiras, olha que lindo que fica, gente. E agora aqui, ó, para finalizar, olha, eu fiz 2 carreiras de meio ponto. Então, esse meio ponto vocês acabaram de aprender, né? Então, é assim, é uma questão de que vocês precisam treinar, lógico, mas vocês estão vendo que aprendendo os 5 pontos, os primeiros pontos, né? Os 5 primeiros pontos, os básicos, você consegue fazer uma almofada, né? Então, olha aqui, ó. Lembra que eu falei que o meio ponto você faz 2 correntinhas? Então, aqui eu já tenho o meu primeiro meio ponto. O meio ponto, eu dou uma laçada. Então, aqui, ó, nesse espacinho aqui, ó, eu vou fazer um meio ponto. E aí, ó, dou a laçada, fico com 3 na agulha e puxo as 3 juntas, ó. Novamente, eu dou uma laçada e aqui, ó, venho aqui, ó, aqui dentro, ó, aqui em cima do ponto, ó. E aí faço, ó. Aí no espaço é um meio ponto. Bem nesse espacinho aqui, ó.
aqui, e um meio ponto em cima do ponto, ó. Aqui. Então, eu fiz toda a carreira assim, né? Tem como você fazer nesse ponto. Uma bolsa, uma carteira. Então, gente, eu fiz duas carreiras de meio ponto, né? Eu acho que eu não preciso mais fazer. Eu fiz para arrematar. Então, aqui, ó, vou dar uma paradinha. Eu fiz duas carreiras. Então, aqui, ó, eu vou mostrar agora para vocês como eu fiz, ó. Eu fiz aqui desse lado, eu fiz duas carreiras de meio ponto, né? E aqui também eu fiz duas carreiras de meio ponto. Eu vou fazer outra parte igual a essa. Então, o que que eu vou fazer? Esse trabalho, ele não tem avesso nem direito, porque você trabalha da mesma forma. Então, eu vou fazer outra parte igual a essa, vou colocar uma sobre a outra, vou costurar aqui, pode ser fazendo um ponto para lá, outro para cá, ou você pode fazer em pontinho atrás, né, que fique bonitinho, prenda com alfinete, né, assim, vamos fingir que aqui é a lateral, tá? Aqui, ó. Aí eu vou pegar os alfinetes, deixa eu pegar aqui que tá um pouquinho, ó. Eu vou pegar os alfinetes aqui, ó, e aí, vou botar para lá, ó. Vou colocar os alfinetes assim, para não perder as carreiras, né? Para elas, aqui quando chegar no finalzinho, elas estarem assim juntinhas, né? Não ficar um dente, ó. Vem aqui. É sempre importante você ter o cuidado de fazer um acabamento legal, tá? Porque isso também conta muito, né? Na hora de você vender, na hora de cobrar o valor da peça justo, né? Das pessoas não reclamarem, né? Então, e assim, isso fica sendo a marca do seu trabalho também, né? Se você trabalha bem, procura um fio legal, né? E aí, aqui, ó, eu pego a linha, né? Logicamente mais comprida, e aí vou fazendo os pontinhos para lá, para cá, ou então faço pontinho atrás, tá bom? E aí, depois que as duas partes estiverem juntas, eu vou virar do outro lado, né? Vou virar do lado que eu vou usar, o lado direito, e vou rechear a minha almofada, quer dizer, vou rechear a almofada de crochê, né? Que tá pronta. E aí vai ficar linda, vai fazer um sucesso, todo mundo vai amar. É uma coisa simples de você fazer. Aqui, olha, até fiz a almofada aqui, ela já tá pronta. Espera aí. Ó, deixa eu botar um pouquinho para lá, que aqui a mesa tá um pouquinho apertada, ó. Eu vou depois encher, não, eu vou colocar esse travesseirão aqui dentro, né? E a minha ideia é colocar um pingente aqui na ponta, né? Então, acho que vai ficar lindo, olha. Olha que bonita, né? O ponto é maravilhoso. Gente, então agora eu vou virar para mim. E aí a gente vai conversar um pouquinho. O que que vocês acharam dessa aula? O que que vocês acharam da minha história? Se foi um pouquinho chato de ouvir, mas faz parte, né? Quando a gente conhece alguém, é importante que você saiba um pouquinho dela, né? Então vamos lá. E aí, me fale o que que vocês acharam, como é que foi a aula, vocês gostaram? Ela completou a aula de manhã, o que que ficou faltando? O que que vocês acharam mais legal? Quem é que tem coragem de falar? Vamos lá. E aí, quem vai ser a primeira a comentar alguma coisa aí? Ah, que bom, a Virgínia tá amando, ensina bem. Ah, que bom. Ah, sim, é sempre bom a gente aprender quer dizer, um olhar diferente, né? Uma pessoa que faz diferente da gente, né? Às vezes é um pontinho, às vezes uma laçada, ou às vezes uma forma que você inicia uma carreira, né? É sempre aqui a Márcia quero ficar fera no crochê. Ah, que legal. Então, deixa eu te falar, Márcia, tem que fazer, tem que repetir. E outra coisa, a gente erra muito, né? Você erra muito, porque às vezes você compra uma linha,
que você está considerando que é legal, mas aquela linha não combina com aquele trabalho, né? E às vezes acontece o erro, né? Então, é, eu quero saber o que vocês acharam. Espera que os comentários estão lá embaixo. Depois da live eu não consigo ver. Por favor, deixem comentários lá no YouTube, porque só assim eu vou saber o que vocês falaram, né? Por favor, repitam isso para eu poder saber, né? Tá ao vivo sim. Ah, que legal. A Eide está falando que eu tenho uma história de vida legal. É, é assim, é a história de cada um. Eu acho até a minha história bem morninha, né? Mas assim, é uma história, né? É uma experiência que eu queria muito para mim. Eu gosto, eu sou feliz, eu sou tão realizada com isso que eu transmito isso às pessoas. Eu gosto muito de fazer o que eu faço e eu faço assim com amor. Então, o que acontece é assim, algumas vezes as pessoas têm a sua profissão, né? Mas sempre ficam esperando se aposentar para poder realizar um sonho. E eu pude fazer isso. E, na verdade, nesse meu jeito, né, aconteceu sendo a minha vida. Eu não consigo me ver sem fazendo outra coisa. Eu não consigo, assim, me ver fazendo outra coisa. E eu sou realizada como um médico, como uma professora, como qualquer pessoa que tem a sua profissão e faz bem, né? Assim, ou então procura fazer o melhor possível, né? Então, gente, Diz qual agulha e fio que foi usado. a agulha que eu usei, ó, foi a agulha número 3,5, tá? E esse fio é o fio Supremo, a marca dele é Supremo, tá? Aqui tá assim, Fiasul, ó, deixa eu ver, que fica o contrário, né? Mas depois até posso mostrar para vocês o rótulo desse barbante que eu adorei, achei que ele tem um tom legal, super bonito. Então, eu vou precisar relembrar vocês que hoje foi só o primeiro dia da maratona, né? Então, tem mais maratona, a gente ainda tem que trabalhar bastante. Uma coisa que eu quero falar com vocês é assim: não fiquem preocupadas em lista de material. É legal acompanhar? É legal acompanhar, mas faz com que você tenha em casa, espera para ver se você quer fazer aquilo, porque às vezes você tem uma linha que combina com aquele trabalho, então não sai que nem uma doida comprando material, porque tem que ter a lista de material. Não, dá para fazer às vezes com o que você tem. Então, é assim, a quarta-feira é a segunda aula, né? Essa aulinha, a primeira aula, vai ficar num link abaixo da live agora, quando eu terminar. Também tem o site www.attelie.com.br. É importante que todas assistam a primeira aula, assim, toda, do começo ao fim. Agora eu vou falar como professora. Tem que ver do começo ao fim. Outra coisa, entrem no meu canal do YouTube, sejam minhas, como se diz? Entrem no canal do YouTube, se inscrevam no canal do YouTube, né? Acionem o sininho para vocês poderem saber de todo o movimento. Ah, o grupo do Facebook também. Quem já conseguir fazer alguma coisa, já bota lá, que é para eu dar a nota para ver se vocês vão passar de ano ou não. Eu acho que é só isso, gente, que eu tenho que falar. Então, é assistir a primeira aula novamente, né? Envie para suas amigas, seus amigos, né, que gostam do crochê. E quem não gosta também é capaz de depois acabar gostando. E aí, é isso, gente. Muito obrigada de vocês estarem aqui, né, junto comigo. Olha, tem 1.200 pessoas ao vivo, isso é muito legal, né? E assim, fora já as pessoas que já me responderam, que já teve esse retorno muito legal. Então, eu também espero que vocês comentem lá o que vocês
comentaram aí, né? Volta a comentar lá, porque aí eu fico sabendo que aqui eu não consigo mais ver nada, né? Assim, depois que termina a live, eu não consigo mais ver o que vocês escreveram. É. Ah, que bom, a Gracinha Barros está falando que adorou. Boa noite, obrigada, obrigada. Boa noite, adorei. Então é isso, gente. É o ritmo, como é? É o ritmo na moda, não dá para seguir. Não entendi, mas vamos ver. Dá para fazer tapete, passadeirinha, né? Porque assim, ele é clean, né? Ele é um trabalho clean, fica bem limpinho, fica bem bacana. Então vamos lá, deixa eu ir até o finalzinho para ver se tem alguma pergunta para a gente poder sair. Gente, as lives vão ficar disponíveis até o final de semana, então tem que estudar, tem que se aplicar, tá bom? Minhas alunas já do treinamento, né, elas estão assim, nossa, tá nota 10, estou amando todas, depois vou falar com todas, estou achando muito legal o retorno delas. Então, o nome do ponto, esse ponto. Ah, não tem nome. Eu aprendi como cestaria, gente. Isso aí é um ponto tão fácil. É assim, na verdade, é o quê? São laçadas e mais ou menos a ideia de um ponto pipoca, né? Ponto pipoca é assim, o ponto pipoca são várias laçadas no mesmo buraquinho e aí você dá outra laçada e puxa de uma vez só. Então, é um ponto cestaria, foi isso que eu aprendi, tá bom? A Shirley achou rápido. Então, gente, olha só, para quem achou rápido, para quem tem dúvida, tem que voltar, né, rever, porque assim, se você sentiu dúvida, volta lá para rever, que não tem como fazer de outra forma, né? Na aula 1 também, vocês, se tiverem alguma dúvida, voltem lá para poder. É linda mesmo. Ah, que bom, Conceição, adorei. Essa almofada é linda mesmo, vai ficar linda. Gente, então é isso. Como é? Ah, isso é, Joana, concordo com você. Quando a gente gosta de fazer, né? Só o amor faz a diferença especial. Que legal, Cleide. Então, muito obrigada, gente. Até quarta-feira, né? Então, quarta-feira tem a segunda aula de manhã e vocês assistam toda, do começo ao fim. E aí, 8 horas tem novamente aqui comigo, tá bom? Então, um beijinho para todo mundo, boa noite. Façam crochê, tá bom? Espera aí, deixa eu ver aqui que eu tô vendo até o finalzinho, mas não consigo mais ver nada. Ah, então tá, gente. Olha, um beijo, boa noite e até quarta-feira, ok?